Oiê, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. E sim, hoje nós vamos colorir, vamos colorir também, mas o que eu ia dizer é que nós vamos conhecer o livro Isso e Aquilo por Dentro. Lá no vídeo que eu fiz de dias frios, eu tinha comentado com vocês que eu tinha comprado, mas ainda não tinha chegado. E foi eu gravar o vídeo do dias frios, ele chegou. E aí eu tive que resistir bravamente aqui de não abri-lo até que eu conseguisse mostrar pra vocês. Então eu abri agora há pouco. Fiz do jeitinho que eu sempre faço, gravei pros shorts, né, pros vídeos curtos, o unboxing deles. E aí agora logo em seguida já vou folhear ele aqui com vocês. Então esse é o terceiro livro de Bobbie Goods lançado no Brasil, livro original. Esse daqui eu comprei na Amazon, mas eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link tanto da Amazon quanto da Shopee, porque o Dias Frios eu comprei na Shopee e ele chegou no dia seguinte, chegou mais rápido ainda que da Amazon. E aí fica a seu critério, né, se você prefere comprar pela Amazon ou pela Shopee. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários, tá? Então esse é o Isso e Aquilo. Esse daqui, como é o terceiro livro, ele já vem na versão atualizada. O que eu quero dizer com isso? Que os dois primeiros livros, que foi o Do Dia pra Noite e o Dias Quentes, vou até pegar o Dias Quentes aqui pra vocês verem, ele veio com algumas diferenças, os dois primeiros livros. Então ele veio com o selinho branco impresso, e já o terceiro e o 4, que é o Isso e Aquilo e o Dias Frios, veio com selinho holográfico, e ele é um selinho mesmo, uma etiquetinha. Nos dois primeiros livros, a página de identificação fica na parte de dentro, junto com a página de abertura, digamos assim, e ele não tem aqui aquela impressão, né, na capa. Aquela página para colorir, nesse caso aqui do primeiro e do segundo livro, ela veio aqui no final. Diferente do terceiro e do quarto livro, quem viu o vídeo do Dias Frios vai saber já do que eu tô falando antes mesmo de eu mostrar, que tanto a página de identificação quanto a página de colorir fica aqui do lado de dentro e lá no final também. Então lá no final ele não tem aquela página para colorir. Ela se tornou a contracapa aqui, então aqui não vai ter nada para colorir. O que eu achei ótimo, tá? Porque como no do dia pra noite veio essa página de finalização e a outra página aqui, não dava pra colorir com um marcador, né? Guardei o Dias Quentes ali, porque ele vocês já conhecem, tem vídeo aqui no canal também. No final desse vídeo eu vou deixar a playlist de reviews de livros de colorir que já saiu aqui no canal pra você dar uma olhadinha. Então vai ter lá de todos os Bobbie Goods que eu tenho e que já saíram aqui no Brasil. Com exceção daquele que é como desenhar coisas fofas com Bobbie Goods ou algo do tipo. Aquele lá eu ainda não tenho. Bom, vamos lá. Então, esse é o Isso e Aquilo, como vocês já viram, né? Já adiantei aqui, ele tem essas ilustrações aqui na parte interna. Achei bem fofinha. Eu colori, no Dias Frios, eu já colori essa parte interna aqui com vocês. E o Dias Frios foi o último que saiu aqui no canal, no fim de semana. Então, eu não vou colorir esse daqui hoje. Eu quero colorir esse livro, essa parte, mas não vou colorir hoje, tá? Hoje eu vou colorir provavelmente essa daqui com vocês, só pra não ficar muito igual, já que os dois livros saíram tão pertinhos, né? Bom, então aqui na orelha aquelas informações de sempre, que o livro contém 20 páginas destacáveis. Isso daqui é caneta, tá, gente? Que eu tava colorindo até agora. Aqui tem o checklist de pintura também e a página de teste de cores. Aqui na página de abertura tem essa ilustração, que é a mesma lá do meu Bobbie Goods Fake, coincidentemente, né? E lá eu pintei tudo em tom lilás, né? Em tons de roxinho. Então, esse daqui eu vou pintar diferente. Aqui no verso vem aquelas informações do livro, de quem é o ilustrador, quem fez a adaptação, ISBN e coisas do tipo. Aqui na lista de pintura tem essa ilustração aqui com esse pássaro, essa árvore mais com galinhos secos. E aqui tem o nome dos 20 desenhos que vai ter aqui dentro do livro, que a gente vai conferir agora um por um. Então, começando aí pelo Chá da Tarde. Adoro que tem aqui um toldinho. E essa padaria aqui de fundo parece bastante com aquela padaria da Mandy lá do dia pra noite, vocês não acham? A vitrine aqui é muito parecida. Então, assim, na minha cabeça é a parte de trás da padaria da Mandy. Então, quando eu for colorir, eu vou colorir pensando dessa forma.
Aqui, esse desenho do berço, que na minha cabeça também é a mãe da Mandy, a Mandy quando era pequenininha. Aqui a Meg tomando o seu banho. Esse desenho é bem famoso, né? Já vi muita gente fazendo ele, colorindo ele. Aqui a tartaruguinha e o outro ursinho aqui fazendo vários suquinhos, smoothies, fazendo uma bagunça também nessa cozinha, né? Aqui deles lavando o carro. Ai, eu tô doida pra colorir esse daqui, que eu tenho uma ideia legal pra esse carro. Aqui eles no salão de cabeleireiro. Olha só, você sabia que a Meg era cabeleireira? E que a Patinha, ou o Patinho também? O do balão, que também é bem famoso. Esse daqui da neve, quer dizer, não necessariamente é neve, né? Mas na minha cabeça, sempre que eu olho, eu imagino que eles estão descendo na neve. Eu acho que é porque eu já vi tanto colorido dessa forma. Tem esse daqui da Mandy e a Chiquinha aqui, bem de boinha, tirando um cochilinho no fim da tarde. Esse daqui acho que eles estão de mudança, né? Esse daqui também é bem famoso, que muita gente fez aquela versão da Renata Série de Wicked, do filme Wicked. Bem fofo também. Um mercadinho. Esse daqui da vizinha da Mandy, vocês lembram dela lá do Dia Pra Noite? A vizinha com jardim, com gramado perfeito. Então tem esse daqui dela colorindo. Aqui eles na escola, olha só como a carinha deles aqui, tá tudo com carinha mais fofinha, mais de adolescente, né? Como se eles fossem mais novinhos mesmo. Até a Mandy, olha só, com lacinho no cabelo, a orelhinha mais curta, o gatinho com uma carinha mais nova, a tartaruguinha também, a Meg com uma carinha mais redondinha. Então aqui é como se fosse quando eles eram crianças mesmo. Eles na praia. Aqui numa loja, né? Uma espécie de brechó. Aqui no fundo do mar. Eu acho essas ilustrações todas bem familiares pra mim. Porque eu acho que eu já vi todas elas, sabe? Muita gente colorindo todas elas. Várias versões de todas elas. Ó, essa da academia também. Essa daqui da venda de garagem. E o legal do livro, né, na versão nacional é isso, né, que ele vem com essas informações traduzidas. E aqui a famosa página de teste, que inclusive eu acabei de colorir a do dia pra noite. E aí aqui também tem na mesma ideia, né, de como se fosse uma parede de quadros, acho bem legal. E aí aqui tem essa ilustração de agradecimento. E aí depois encerra aqui com a contracapa com essas ilustrações aqui. Aqui também tem uma orelha, né? Que fala um pouquinho mais sobre o universo Bobbie Goods. E aí aqui o verso. Bom, então eu decidi que nós vamos colorir essa página aqui mesmo. Depois eu quero trazer um vídeo específico dessa daqui. Mas por enquanto vamos colorir esta daqui. E o que eu quero fazer de diferente aqui? Lembra que eu falei que lá no Bobbie Goods da Shopee, eu fiz em tons lilás, né? Nesse daqui, eu quero fazer ele em tons de outono. Então, eu vou pegar uma paleta aqui no Pinterest, vou deixar aí na tela para vocês. Eu vou pegar uma ou duas paletas aqui no Pinterest para escolher os tons. E eu quero fazer aí com tons de outono, já que eles são de touquinha, botinha, sei lá, na minha cabeça tá frio. Então, vamos fazer assim? Ó, já escolhi aqui no Pinterest duas paletas. Uma tem um blue green, né, que é como se fosse um cinza, um azul acinzentado, um azul mais escuro, um creminho, um beijinho e um laranja mais apagadinho. E na outra tem um terracota, um nome que eles deram aqui de chili rojo, que é um laranja mais escuro, mais avermelhado, um verde oliva e um creminho mais ou menos aquele mesmo tom que tava lá na outra paleta. Vou deixar aí na tela as duas paletas para você ver. Não vou seguir fielmente, porque não necessariamente eu tenho exatamente esses tons, mas eu quero seguir aproximadamente assim, sabe? Então, vamos ver como vai ficar? Como é um desenho menor, eu não vou nem colocar musiquinha
no vídeo todo, tá? Eu vou aí conversando com vocês. Então, na minha paleta aqui, tem um tom que me parece um blue green, que eu acredito que seja algo próximo a esse daqui. Então, deixa eu testar. Não sei quão escuro é. Deixa eu comparar esse com o 3 para ver qual se aproxima mais ali do tom que tá na minha paleta. Acredito que esse daqui. Então, deixa eu guardar o outro. Acho que eu quero separar primeiro as canetas e depois eu vou colorindo, tá? Porque assim fica mais fácil. Pronto, pessoal, peguei aqui dentre os marcadores que eu tenho, né, os tons que eu achei que mais se aproximavam do que tá ali nas paletas que eu peguei. Então, são esses aqui. Então, eu vou colorir usando somente esses tons, né, esses 9 marcadores. E vamos ver como vai ficar, né? Então, assim, por exemplo, esse quadrinho aqui, que poderia ser um quadrinho super ensolarado, eu sei que já não vai ficar, porque eu não tenho aí esses tons. Então, bora lá. Vamos ver no que vai dar. Vou colocar eles aqui e já vou começar com os azuis que eu tenho. Então, eu vou pegar esse aqui, que é um azul acinzentado, que é bom para um dia nublado. E vou começar fazendo aqui o meu céu, já que é essa opção que eu tenho. Mas eu acho que vai ficar legal, sabe? Não acho que vai ficar feio, não. E aí, gente, vocês já compraram esse livro? Eu tava ansiosíssima para ele chegar, mas antes mesmo dele chegar, não, antes mesmo de eu conseguir comprar, né? Mesmo depois que ele saiu, eu já saiu o Dias Frios. Aí eu meio que, né? Ai, putz, agora são 2, não sei o quê. Então eu dei uma diminuída, dei uma baixada. Deu uma baixada naquele desejo de ter, sabe? Ó, tô fazendo aqui um reflexozinho na água, coisa bem leve, bem pouca. Até porque aqui não é o melhor tom, né? Eu usei aqui o 134, acho que eu não mostrei, né? Que era tão pequenininho, é o mais puxadinho pro amarelo que eu tenho. E aí, agora com o 70, que é o Royal Blue, mas esse Royal Blue é bem diferente do meu Royal Blue do outro kit de 80, por exemplo, tá? Então, se você for colorir aí se inspirando no meu, cuidado, tá? Porque no meu outro kit, o 70 é bem caneta Bic. Então, fica atento aí para o seu não ficar super estranho. E aí, aqui eu só vou colorindo assim, ó, com linhas mesmo. Porque eu acho que fica um movimento melhor, sabe? Do que pintar chapadão. E eu consigo fazer aqui contorno, digamos assim, do reflexo do sol sem que fique muito estranho. Pronto. Depois eu venho com a caneta branca fazendo algumas coisinhas, tá? Aí, pra areia, eu tenho algumas opções aqui. E eu já esqueci qual é qual. Ó, aqui era o papel onde tava fazendo o teste. Eu vou escrever aqui que eu acho que fica mais fácil. 104. Porque tem 3 tons aqui bem parecidos, sabe? Então, eu não vou arriscar. Esse aqui é mais café com leite, ó, 101. Tô precisando fazer manutenção em todas as minhas canetas, gente. Inclusive, meu marido trouxe o álcool 70 pra mim. Eu preciso fazer, né? Testar com ele. Vocês querem que eu mostre pra vocês? Querem que eu grave um vídeo? Quando eu for fazer? Ó, o que ficou mais cor de areia, então, foi o 101. Então, vou usar ele aqui.
E a gente vai fazer a textura de areia aqui também, tá? Não é porque a gente tá com o número de canetas reduzido que a gente não vai fazer. Vamos fazer textura de areia sim. Mas vamos deixar isso pro final. Vamos ver. Eu usei o 101 e usei o 134 até agora, né? Então, para os bonequinhos aqui, para os bobigudezinhos, eu vou usar os outros dois tons claros que eu tenho, que é o 104 e o 132. Aleatoriamente. Para um, eu vou usar o 104, que é essa daqui. Eu já colori ela lá no do dia pra noite, no Bobbie Goods Fake, mas não vou me apegar a isso. A como eu colori ela lá, nem lembro. Então, vou colorir ela aqui do jeito que me der aqui vontade agora, tá? Lá no do dia pra noite, eu quis manter todos os personagens da mesma forma. Mas aqui nos outros livros não tenho ainda essa intenção não, porque eles não contam uma história, os livros, como o do dia pra noite conta, que é o dia da Mandy. Então, pode ser que em algum momento me dê vontade de repetir o personagem como ele era lá, como pode ser que não também. Então, agora, por exemplo, eu não estou com vontade de repetir. Então, nela aqui eu usei o 104, então agora eu vou usar o 132 para esse daqui. E essa maneira, esse modo que eu fiz, gente, é uma ótima opção de você decidir que cores você vai utilizar. Vez ou outra eu decido fazer assim. Mas quem tem dificuldade em escolher tons, em escolher cores, eu super te indico de fazer dessa forma. Você pensa que desejo você quer passar com aquele desenho. Ah, eu quero um desenho fofo, eu quero um desenho de terror, eu quero um desenho relaxante. E aí você vai no Pinterest ou no Google mesmo e coloca essa informação: paleta de cores relaxante, paleta de cores infantis. Ah, agora que eu vi que eu tava pintando a bota. Tudo bem. Paleta de cores. Paleta de cores frias, paleta de cores quentes, paleta de cores tom pastel. E aí você faz isso, você vai pintando de acordo com a paleta escolhida, sabe? Eu às vezes faço isso. Eu fiz isso naquele desenho do dia para noite do mercado. Eu fiz isso na lista de pintura. Na lista de pintura do dia pra noite, eu queria algum tom que combinasse com azul, se eu não me engano. Um tom que combinasse com azul e com verde, se eu não me engano. E aí eu procurei alguma coisa nesse sentido. Então é só você fazer isso, sabe? Vou pintar da mesma cor a toquinha e a botinha. Então nessa daqui eu vou usar o 22, que é um laranja mais vivo. Vou pintar aqui a toquinha também, mas essas florzinhas eu vou pintar aí de outra cor, tá? Vou pintar só como se fosse o fundo. Se bem que eu podia ter pintado a florzinha e o fundo de outra cor, né? Agora já foi. Aí, eu vou pintar, gente, a florzinha dela aqui com o vermelho, laranja avermelhado, vermelho alaranjado. Não sei como chamar. Mas é o 15, é o gerânio. Eu queria depois, pensei depois só, né, ter pintado de verde e as florzinhas de vermelho, mas aí agora eu faço isso ali no outro, eu acho. Vamos ver. Pode ser. Vou pintar a florzinha com o mesmo vermelhinho. Aí eu escolhi o 43, que é o Deep Olive Green, que é como se fosse o verde oliva mais escuro. E vou pintar a toquinha com ele. Eu gosto bastante desse verde aqui quando eu penso em verdes escuros.
Pintei a botinha também. Aí agora, vou pegar essa paletinha aqui de cores dele e já vou colocar aqui alguns tons aqui no godê, acho que é godê que chama, né? Vou pegar inclusive os tons que eu usei aqui para colocar como se ele, né, tivesse pintando. Então aqui, ó, ele tá pintando a areia, então vou colocar aqui na areia na areia no pincel o tom que eu usei lá na areia. Vou colocar aqui também o azul, azul céu. E vou colocar o azul mar. E o azul mar eu vou colocar aqui também, ó, porque ele tá pintando o mar. E aí aqui de fundo, eu vou usar aquele amarelo super clarinho, que é o mesmo amarelo que eu usei no sol, porque eu acredito que eu não vou utilizar ele em nenhum outro lugar. Quer dizer, eu acho que eu vou usar ele ali no pincelzinho também. Mas não em áreas maiores, sabe? Ó, pronto. Aí agora, aqui no cavalete, eu vou ter que utilizar as cores. Ah, eu esqueci de pintar o pincel, né? Mas eu vou utilizar as cores que eu utilizei neles. Aí, pra ficar diferente, pra não ficar tudo igual, parecendo tudo a mesma coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer textura de madeira. Então, deixa eu pegar esse verde aqui de novo e pintar o cabinho aqui dos pincéis. Que eu acho que vai ficar bom. E aí, pra base aqui, eu vou usar o 132. Mas como eu disse, né? Vou fazer com texturinha de madeira, mesmo sendo super pequenininho. Então, ó. Vou fazer uma linha e outra linha separadinho. Depois eu volto lá preenchendo. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou fazer na horizontal. E aqui a mesma coisa. Aí eu venho preenchendo. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Então, eu tô usando a mesma cor do personagem, só que tô fazendo algumas coisinhas diferentes. E depois eu vou voltar aqui dando uma escurecida em alguns cantos. Pra lembrar mais o tom de madeira mesmo, sabe? Aqui no fundo eu tô pensando que é como se fosse um papel, né? Então, eu acho que eu vou usar o mesmo do godê aqui. E no godê depois talvez eu mude. Porque se é um papel... Tentando apagar um borradinho aqui. Se é um papel, acho que vai ficar mais legal esse tom mais clarinho, né? Vocês estão achando que isso daqui tá com cara de cores de outono, gente? Eu não sei, né? Mas é o que o Pinterest disse. Mas acho que tá assim, né? Que quando eu penso em outono, eu penso muito laranja, muito verde. E aqui o que se sobressaiu mais foram outros tons, né? Óbvio que foi uma escolha minha. Mas foi isso que aconteceu. Vou pegar agora um outro tomzinho, talvez o 101. Vou dar mais uns detalhezinhos aqui na madeira. Ó, só pra destacar um pouquinho. Pronto. Aí aqui eu vou fazer uma manchinha aqui. Nela acho que eu vou fazer umas manchinhas. E nele acho que eu vou fazer só um detalhezinho no olho, provavelmente. E nela eu tô aproveitando para fazer manchinhas bem nos lugarzinhos onde já tinha um borradinho. Assim eu camuflo um pouco o bordadinho, não, né? O borradinho. Vamos fazer um coração na barriguinha dela para ficar bem fofinha. Como se fosse uma manchinha de coração. Pronto, terminamos aqui nela. E aí, nele... Deixa eu tentar achar um outro tom aqui que faça mais sentido. Acho que esse vai dar. Esse eu vou fazer só uma manchinha aqui no olho.
pronto. Claro, né, gente? Não pode faltar pra mim uma sombra aqui em alguns lugarzinhos e luz. Vou fazer a luz já. Sombra concluída. Agora eu vou fazer aqui com a minha caneta branca. Bom, achei aqui primeiro a caneta preta. Essa é a caneta mais fina que eu tenho, então já vou fazer aqui uns pontinhos na areia. Aí, para remeter a uma textura de areia. Achei a caneta branca, vou fazer com ela alguns pontinhos aqui também na areia. Já vou aproveitar para fazer aqui a espuminha do mar. E aí, como é bem pequenininho, dá para fazer com a caneta em gel mesmo. E eu vou fazendo como se fosse círculo, sabe? Vou dando umas batidinhas também onde eu acho que precisa, mas de modo geral é o suficiente. Vou fazer aqui também como se fosse uma onda, a espuminha de uma onda. E a minha caneta tá no fim do fim e nada da minha caneta nova chegar, hein? E aí, aqui eu vou fazer aí alguns pontinhos de luz no mar. Então, aqui é isso, vou fazer um contorninho aqui no sol, apenas para apagar uma manchinha azul que tinha ali. Nenhuma outra necessidade. Prontinho, pessoal. O que vocês acharam? Vocês curtiram eu ter feito aí numa cor, né, numa paleta super diferente, com tons aí mais de outono? Eu gostei bastante, achei que ficou super fofinho. Vou finalizando então esse vídeo por aqui. Se você não deixou o seu like, por favor, deixe. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se aparecer a opção de hypar esse vídeo, hype esse vídeo, por favor. Você sabe que isso ajuda demais o criador de conteúdo. E isso vai me motivar a trazer sempre mais vídeos para vocês, principalmente vídeos aí de review de livros de colorir. Então eu aguardo seu comentário aqui dizendo o que você achou. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e eu vou mostrar para vocês um detalhe.